Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Dai-me sua bênção para que eu faça todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Amém. Minha Mãe Celestial, feche a vontade divina em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar, formar seu trono e sua morada. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 4, trecho 162, 15 de dezembro de 1902. Ela é pregada com Jesus. O homem está para ser esmagado pelo peso da justiça divina. Continuando o meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma e encontrei o meu adorável Jesus, atirado por terra, crucificado, que todos os espizinhavam. E eu, para impedir que isto fizesse, estendi-me sobre ele, para receber sobre mim o que faziam a Nosso Senhor. E enquanto estava naquela posição, disse: Senhor, o que te custa que esses mesmos pregos que te trespassem, me trespassem ao mesmo tempo? Enquanto eu estava nisto, eu encontrei-me pregada com aqueles mesmos pregos que tinha pregado ao bendito Jesus. Ele abaixo e eu acima. E nesta posição nos encontramos no meio daqueles homens que querem o divórcio. E Jesus lhe mandava tantos raios de luz produzidos pelos sofrimentos que Jesus e eu sofríamos, e eles ficavam impressionados e confundidos. E compreendia que se o Senhor quiser fazer-me sofrer, quando eles vierem para fazer isto, fracassarão e não concluirão nada. Depois disto, desapareceu, ficando eu sozinha a sofrer. Depois voltou de novo, mas não crucificado, e se lançou em meus braços, mas se tornou tão pesado que meus pobres braços não resistiam e estava a ponto de deixá-lo cair à terra. Então, vendo que por mais que fizesse e me esforçasse, não podia sustentar esse peso. Era tanta a pena que sentia que chorava abundantemente. E ele, vendo o perigo de cair, e meu pranto, chorava junto comigo. Que cena mais dilacerante! Então, fazendo-me violência, o beijei no rosto. E me beijando, ele também lhe disse: Vida e força minha. Por mim sou débil e nada posso, mas contigo tudo posso. Por isso fortalece minha debilidade, infundindo-me tua força, e assim poderei sustentar o peso de sua pessoa. O único meio para podermos reciprocamente evitar este desgosto. Eu de te fazer cair e você de sofrer a queda. Ao ouvir isto, Jesus disse-me:
Minha filha, não compreendes tu o significado do meu pesar? Deves saber que é o peso enorme da justiça, que nem eu posso suportá-lo mais. Nem tu poderás contê-lo, e o homem está por ser esmagado pelo peso da justiça divina. Eu, ouvindo isto, chorava, e ele, para me distrair, como antes de vir, tinha um forte temor de que não devesse obedecer sobre certas coisas. Acrescentou: E tu, minha amada, por que temes tanto que não te fizesse obedecer? Não sabes que quando atraio alguém, identifico a alma comigo, comunicando-lhe meus segredos. A primeira tecla que ponho, a que soa mais bela e que comunica o som a todas as outras teclas, é a tecla da obediência? Tanto que se as outras teclas não estão em comunicação com a primeira tecla, soarão de um modo discordantes, que jamais poderá ser agradável a meu ouvido. Por isso, não temas. E além disso, não tu, mas eu obedecerei em ti. E sendo uma obediência que me compete fazer a mim, deixa-me agir a mim, sem te preocupares, porque só eu sei o que convém e o modo para fazer-me conhecer. Dito isto, desapareceu e eu encontrei-me em mim mesma. Seja sempre bendito o nome do Senhor. Então, Luísa, então o trecho aqui fala que ela é pregada com Jesus. O homem está para ser esmagado pelo peso da justiça divina. E aí, Luísa, ela, né, continua no seu estado habitual, fora dela, né? Ela encontra o adorável Jesus atirado por terra, crucificado. Né? Então Jesus está lá, atirado por terra, crucificado. Ele está sendo espezinhado, né? Estão espezinhando Jesus. E ela, para impedir, o que que ela faz? Ela se estende, ela se joga por cima de Jesus para receber sobre ela o que eles estavam fazendo a Jesus, ao nosso Senhor, né? E enquanto ela estava naquela posição por cima de Jesus, né? Jesus, aí ela fala assim, faziam a Nosso Senhor, e enquanto estava naquela posição, ela disse, Senhor, o que te custa que esses mesmos pregos te trespassem, me trespassem ao mesmo tempo? Né? Enquanto eu estava nisto, eu encontrei-me pregada com aqueles mesmos pregos, né? Então ela estava pregada com os mesmos pregos, com os mesmos cravos que estavam cravando as mãos e os pés de Jesus, né? Do bendito Jesus. Ele abaixo e ela em cima. Então, naquela posição, e se encontravam os dois. Naquela posição, ela diz que nesta posição nos encontramos no meio daqueles homens que querem o divórcio. Então, aqui continua falando sobre o divórcio, já tem 2 trechos atrás que Jesus e Luísa, né, vem falando sobre o divórcio, né? É a insistência de querer aprovar a lei do divórcio, na qual a igreja, ela nunca foi, e a igreja também não é a favor da lei do divórcio, né? Do divórcio. E que realmente a igreja ela não divorcia, né? O casamento, o sacramento do matrimônio, ele é indissolúvel, né? O homem, a mulher, eles separam, eles se divorciam, é,
um do outro, né? Separando um do outro. Mas a igreja não. A palavra da igreja, o casamento foi instituído por Deus, né? Ele é um sacramento. E esse sacramento, ele é indissolúvel. Não, a igreja não separa, como já foi falado, como eu já falei, tem os motivos, e que não é tudo que a igreja pode anular um casamento, né? Então, o casamento foi instituído pela igreja, por Jesus. E a igreja, ela é contra, porque Deus também é contra a separação do homem e da mulher, porque aquilo que Deus une, o homem não separa. Só que a gente vê que não é bem isso, né? Que, que a gente vê que não é bem isso que acontece, né? Que o homem e a mulher, eles se separam sim, e depois eles se unem a outros relacionamentos. Muitas vezes eles não não sei, assim, não combinaram muito, o amor não era suficiente, ou não era aquela pessoa, e depois com a separação eles encontram uma outra pessoa, e aí com aquela pessoa eles realmente combinam, eles realmente dão certo, e com aquela outra pessoa, tanto o homem quanto a mulher, seguem a vida, né? Que são as uniões de segunda, são as segundas uniões, terceiras uniões, né? E a gente sabe que tem muitos casos assim, e que eles até vivem bem mesmo, vivem felizes, né? E isso tem muito, acontece demais. Mas a verdade aqui é que os homens, eles continuavam insistindo no divórcio, né? Em aprovar a lei do divórcio. E, e Luísa, para que essa lei não fosse aprovada, Luísa passa pela cruz, né? Luísa é crucificada com Jesus. Jesus, como disse no outro trecho, né? Ele foi por força, né? Por força da igreja, ele foi crucificado com Luísa. Então tá aí, né? Jesus abaixo, Luísa por cima, sendo crucificado, tudo para que essa lei não seja concretizada, não seja realizada na vida do homem e da mulher, né? E Jesus lhe mandava tantos raios de luz produzidos pelos sofrimentos que Jesus e eu sofríamos. E eles ficavam impressionados e confundidos, né? Eles se impressionavam e ficavam ao mesmo tempo confundidos. E compreendia que se o Senhor quiser fazer-me sofrer, quando eles vierem para fazer isso, fracassarão. Eles não concluirão nada, né? Jesus pode fazer Luísa sofrer. E com esse sofrimento, realmente essa lei pode não acontecer, né? É o que eu entendi aqui. Não concluirão nada, né? Não será concluída. Depois disso, desapareceu, ficando eu sozinha a sofrer. Depois voltou de novo, mas não crucificado, e se lançou em meus braços. Então, Jesus se lança nos braços de Luísa, mas ele se torna muito pesado, né? Que ela falta não resistir o peso. E ela estava a ponto de deixá-lo cair por terra. Então, vendo que por mais que fizesse e me esforçasse, não podia sustentar esse peso. Era tanta pena que sentia que chorava abundantemente. E ele vendo o perigo de cair e ele vendo o perigo de cair e meu pranto, né, vendo que Luísa chorava muito, e chorou Jesus então junto com ela. Que cena dilacerante! Então, fazendo-me violência, o beijei no rosto e me beijando, também lhe disse, vida e força minha, por mim sou débil e nada posso, mas contigo tudo posso.
Por isso fortalece minha debilidade, infundindo-me tua mesma força. Assim poderei sustentar o peso de sua pessoa, né? Então, aqui, a Luísa falando aqui desse peso, né? Desse peso de Jesus, e ela pede força. E muitas vezes, quando nós passamos por momentos difíceis, seja qual for o momento, né? Seja uma situação financeira, seja um problema de saúde, seja mesmo no matrimônio, né? Quantos problemas, né? De, de, de matrimônio, de casamento, né? Muitas pessoas passam, né? Eu mesmo já passei um problema tão difícil. E muitas vezes, se nós não tivermos agarrado com Jesus, a gente parece que não aguenta. E muitas vezes a gente usa essas palavras: meu Deus, me dê força, porque eu não tenho mais força, a minha força é pouca. Dá-me a tua força para que eu possa suportar essa provação, essa dor, esse sofrimento, esse momento, né? Quantas vezes nós também pedimos o socorro de Deus, né? E Ele vem prontamente nos dar força, nos ajudar a sofrer aquele momento que a gente está passando, né? Aquela dificuldade, aquela dor mesmo. Então a gente fala a mesma coisa como Luísa, né? Vem, Senhor, me dá a tua fortaleza, porque eu sou fraca demais. Coloque em mim a tua força, né? Para que a tua força possa me sustentar, né? E para que eu possa passar por esse momento, né? Por essa provação. Então, a gente também fala assim como Luísa, né? Essas mesmas palavras, né? Para que a gente possa ter força para sustentar o peso, né? O peso da cruz do momento que a gente está passando, né? Aí ela fala: e assim poderei sustentar o peso de sua pessoa, único e meio para podermos reciprocamente evitar este desgosto, né? Eu de te fazer cair e você de sofrer a queda, né? Ao ouvir isto, Jesus disse: minha filha, não compreendes tu o significado do meu pesar? Aqui também Luísa fala, na verdade, Luísa, ela não entendeu o que Jesus quis dizer. Ela não entendeu muito esse peso, né? Porque ela sustentava Jesus em seus braços e Jesus estava muito pesado. Aí aqui ele fala: minha filha, não compreendes tu o significado do meu pesar? Deve saber que é o peso, que é o peso enorme da justiça. Todo esse peso que Luísa estava carregando em seus braços, não era simplesmente o peso de Jesus, né? Mas o peso da justiça, a justiça de Deus. Que nem eu posso suportá-lo mais, nem Jesus suporta mais o peso da justiça, né? Esse peso, na verdade, o peso das ofensas, é o peso das ofensas. E a justiça de Deus, ela é poderosa, que nem eu posso suportá-lo mais, nem tu poderás contê-lo. E o homem está por ser esmagado pelo peso da justiça divina, né? O homem está por ser esmagado pelo peso da justiça divina, a mão de Deus pesando sobre as decisões do homem. Sobre o homem, ele cria leis que não agradam a Deus, como a lei do divórcio, né? Como a lei do divórcio, como a autorização do aborto, né? Como o uso das drogas, e tudo isso desagrada a Deus. Mas a mão de Deus é justa.
E a justiça de Deus, ela pesa sobre a humanidade por conta da iniquidade, porque o homem virou as costas para Deus e se tornou seu próprio Deus, se tornou seu próprio Senhor, né? O Senhor da sua própria vontade. E a gente sabe que a sociedade ela vai atrás dessas pessoas que criam essas leis, né? No caso são os nossos deputados, são, né, eles que têm esse poder de criar leis, né, e aprovam essas leis e a sociedade ela vai abraçando essas leis, né? Porque o homem e a mulher eles são a favores do divórcio. Eles já se casam. Muitas vezes eu ouço as pessoas dizerem assim: "Ah, eu vou casar, mas se não der certo eu separo". Então ela já vai unir ao outro pensando na separação. Ela não pensa, eu vou me casar para viver. Eu vou viver, eu vou fazer tudo para viver com esta pessoa. Tudo que eu puder fazer para viver bem, eu vou fazer. Não, eu vou casar, mas se não der certo, eu separo. Então, não pode dar certo um casamento que a pessoa ainda não se uniu ao outro e já pensa em separar. Olha só, né? E tornou-se uma brincadeira, né? Hoje eu estou com uma pessoa, amanhã eu já estou com outra, e assim vai, né? E a sociedade, a humanidade não tem a consciência de que isso é uma afronta, de que isso é uma ofensa a Deus. E automaticamente, se ela continua nessa vida sem Deus, nessa vida sem conversão, ela pode perder a alma dela, né? E a mão de Deus pesa, e, e a justiça de Deus é pesada. Quando Deus bate a mão, aí, menino, a coisa fica feia, né? Então, aí ela diz assim: eu, ouvindo isto, chorava. E ele, para distrair, como antes de vir, tinha um forte temor que não devesse obedecer sobre certas coisas. Acrescentou: E tu, minha amada, por que temes tanto que não te fizesse obedecer? Não sabes que quando atraio alguém, identifico a alma comigo? Olha, isso aqui é lindo de se ver e de ler. Não sabes? Ai, cadê? Não sabes que quando atraio alguém, identifico a alma comigo? Então, quando Jesus ele atrai as pessoas, quando ele converte alguém, ele identifica aquela alma com ele, comunicando-lhe meus segredos. Aqui Jesus fala da divina vontade, né? Ele nos atrai, ele comunica os seus segredos. A gente escuta aquela vozinha interior também dentro de nós, como Luísa, né? A primeira tecla que ponho, a que soa mais bela e comunica o som a todas as outras teclas. É a tecla da obediência, né? Porque na divina vontade, não só na divina vontade, deveria ser em toda a nossa vida, né? Obedecer, né? Mas na divina vontade a gente escuta esse chamado tão fortemente à obediência, porque Jesus ele vem nos ensinar a obediência, né? A obedecer. Tanto que se as outras teclas não testam em comunicação com a primeira, né, tecla, soarão de um modo discordante, que jamais poderá ser agradável ao meu ouvido. Por isso não temas. Além disso, não tu, mas eu obedecerei em ti. Eu, Jesus, obedecerei em ti, e sendo uma obediência que me compete fazer a mim,
Deixa-me agir a mim, sem te preocupares, porque só eu sei o que convém e o modo para fazer me conhecer. Olha que coisa mais linda que Jesus fala, né? Então, Jesus também, ele obedece em nós, né? Como ele fala aqui. Por isso não temas. E além disso, não tu, mas eu obedecerei. Eu, Jesus, né? Obedecerei em ti. E sendo uma obediência que me compete fazer a mim mesmo, deixa-me agir a mim. Jesus age, o próprio Jesus vai agindo em mim e em você, né? Deixa-me agir a mim, sem te preocupares. Então, não se preocupe, Luísa, não preocupe vocês, meus filhos da divina vontade, porque só eu sei o que convém e o modo para fazer-me conhecer. Dito isto, desapareceu e eu encontrei-me em mim mesma. Seja sempre bendito o Senhor. Divina vontade, reina na minha vontade. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.